Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, então vamos lá. Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair se for necessidade, usando máscara e levando álcool em gel com vocês, ok? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma diagramação, ainda seguindo as questões de identidade visual, que a gente comentou antes dessas revisões e antes lá do quiz. A gente estava falando sobre identidade, a gente falou sobre a identidade do nosso rosto, que a gente fez montagens, a gente falou sobre a identidade física das pessoas de forma geral. Vocês vêm colaborando e participando bastante da roda de conversa, isso é muito importante. E hoje a gente vai dar essa continuidade da identidade visual, que para o designer gráfico é uma coisa muito importante, que é quando você, novamente, reconhece uma marca pelos produtos que ela tem ou pelas coisas que ela posta nas redes sociais. Você consegue identificar pelas cores, fontes, elementos visuais, o que é a identidade visual de uma marca, ok? Hoje a gente vai fazer baseado num poema do Pedro Bandeira que se chama O Nome da Gente, que é um poema bem engraçado. E aí a gente vai tentar fazer uma diagramação que tenha a ver com essa identidade dos nomes, ok? Então vamos lá. Então vamos lá para a nossa parte narrada, que é quando eu gravo a minha tela e mostro para vocês como eu estou fazendo. Como vocês podem ver, hoje eu estou usando a versão navegador do nosso aplicativo, porque o aplicativo no meu celular hoje travou e ele não quis funcionar muito bem. Então essa é uma das soluções que nós temos. Eu já havia apresentado para vocês que o designer tem essa possibilidade de ser usado como uma versão de navegador. E como que ele funciona? Exatamente igual o designer do aplicativo. Você vai entrar no Google Chrome, no seu Mozilla Firefox, no seu navegador de internet, e com os mesmos dados que você fez login para o seu aplicativo, você vai fazer login aqui para poder entrar nesse site. Esse site é um site de ferramentas e ele corresponde às mesmas ferramentas que o seu aplicativo apresenta, ok? O que eu estou fazendo aqui agora é mostrar para vocês as identidades visuais anteriores. Então, nós temos uma arte Mais Respeito Sou Criança, nós temos uma arte para o poema Por Enquanto Sou Pequeno e nós temos uma arte para o poema Identidade. Se vocês repararem bem, no poema da identidade eu não trabalhei nenhuma manchinha, mas eu já estabeleci que uma das cores principais seria o laranja. Por quê? Porque laranja é uma das cores que remete à infância, remete à aventura, à curiosidade, à juventude, e isso é bastante importante quando a gente está criando essa identidade visual. Lá no poema da identidade, outra coisa que eu trabalhei muito foram os elementos. Então vocês vão ver que eu coloquei muitos brinquedos, eu coloquei a guitarra, do mesmo jeito que no outro poema, Por Enquanto Sou Pequeno, eu também coloquei muitos desses elementos. Então, são 4 postagens, todas inspiradas em poemas do Pedro Bandeira, e as 4 juntas, elas trabalham bem, porque elas têm essa mesma identidade visual, ok? Então, repetindo, o primeiro poema que a gente trabalhou foi o poema da identidade, o segundo, Por Enquanto Sou Pequeno, e o último, antes desse, foi Mais Respeito Sou Criança. Todos eles visando aí criar uma identidade visual de postagens. Como esse texto fala sobre nome, como esse poema fala sobre o nosso nome ou o nome das palavras, eu achei que seria interessante criar um fundo ou um plano de fundo onde a imagem fosse um jornal. Afinal, jornais ou revistas são espaços onde nós temos muitos textos. E eu não queria colocar livro para não ficar parecendo muito didático, para parecer realmente uma coisa mais descontraída. Geralmente essa textura de jornal de fundo costuma funcionar bastante, e aí vem a minha dica. Tanto aqui quanto no aplicativo, quando você pesquisa jornal, não aparecem imagens gratuitas, ele só aparecem as imagens que são pagas. Talvez o banco de dados deles, o banco de imagem deles, não tenha tantas opções assim. Então o que eu fiz foi salvar uma imagem de jornal lá do Google. Como que eu fiz? Eu pesquisei textura jornal,
Vocês também podem pesquisar textura jornal, salva aí na sua galeria, salva na sua pasta de imagens, e aí quando você precisar, você só sobe essa imagem, ele vai entender que essa imagem é a sua, que ela é uma imagem gratuita, e aí ele não vai deixar nenhum tipo de marca d'água, ok? Fiz isso, eu vou clicar ali no botão Arrange. Esse Arrange é para que você possa mudar a posição. Então, ele é basicamente a mesma coisa que a função de camadas. E aí, eu joguei essa minha imagem lá para o fundo, ok? Outra coisa que eu fiz é começar agora a trabalhar os elementos visuais. Ou seja, começar a trabalhar a parte realmente estética do meu poema, O Nome da Gente. O poema do Nome da Gente diz: por que é que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que é que o jacaré não se chama crocodilo? Eu não gosto do meu nome, não fui eu quem escolheu. Eu não sei por que se metem com um nome que é só meu. O nenê que vai nascer vai chamar como padrinho, vai chamar como vovô, mas ninguém vai perguntar o que pensa o coitadinho. Foi meu pai quem decidiu que meu nome fosse desse jeito. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. Então, você vê que aqui ele está falando sobre o nome dele, claramente, o porquê que o nome dele é esse, quais foram as escolhas que levaram, né, a família dele a dar esse nome para ele, mas mais importante do que isso, o porquê que as palavras são desse jeito, né? No nosso caso, a gente está trabalhando a identidade visual. Então, quando a gente escolhe, por exemplo, no meu caso, eu vou criar uma identidade visual para os 4 poemas do Pedro Bandeira. Então, essas 4 postagens separadas têm que lembrar que são todas de um conjunto. Isso é identidade. O nosso nome faz parte da nossa identidade. Quando você sabe qual é a origem do seu sobrenome, a origem do seu nome, qual foi a ideia por trás, vocês vão ver que tem muita história que vocês podem contar. O poema vai estar na descrição do vídeo para que vocês possam copiar, né, e colar e usar no seu aplicativo. E aí vamos retornar aqui para a nossa gravação de tela. Como vocês podem ver, eu já tinha esses objetos de manchinha e eu já vinha trabalhando eles antes. Então eu comecei com identidade, onde eu tinha cor laranja e muitos brinquedos. Por enquanto, sou pequeno, eu tinha as manchinhas e tinha os brinquedos. Na sequência, nós fizemos a arte do Mais Respeito Sou Criança, onde nós não tínhamos brinquedos, mas nós tínhamos as manchinhas. E aqui nós estamos no último, que é O Nome da Gente, onde a gente também não tem os brinquedos, mas tem as manchas. Então, isso é criar uma identidade visual. Você perceber que visualmente, enxergando, elas fazem parte do mesmo pacote. Uma coisa importante, quando vocês estiverem mexendo nos elementos, eles abrem 3 círculos. O primeiro círculo, que é metade branco e metade preto, é a opacidade, ou seja, o quão transparente esse texto, esse objeto pode ficar. O segundo é o preenchimento, ou seja, a cor de dentro desses objetos ou desse texto. E a última bolinha é o contorno, que é a cor de fora desses objetos ou desse texto. Para o título, eu decidi usar uma letra cursiva, exatamente como no nosso primeiro poema, que foi o poema da identidade. Para o texto, eu decidi usar letras retas, letras muito parecidas com a fonte que foi usada no poema Por Enquanto Sou Pequeno. Eu decidi não colocar brinquedos nesse, porque eu realmente queria que ficasse só esse jogo de palavras, desse destaque para o poema. E lembrando que isso tem o formato de postagem para o Instagram, então ele não é muito grande. O único que nós fizemos que é maior foi o do Identidade, que foi o primeiro, que nós usamos uma folha de A4 para poder trabalhar, que não é o caso desse. Nesse aqui, nós usamos o tamanho de Instagram, então você está vendo que é uma postagem quadrada de 1000 pixels por 1000 pixels em cada lado, ok? Isso também vai ser importante para vocês terem uma noção de como vocês querem desenvolver essa identidade. Para finalizar, eu estou aqui pegando essas manchinhas, duplicando elas e aumentando, para poder dar mais cor para o nosso cenário.
Vocês vão ver que predominantemente tem bastante azul e para fazer contraste com esse azul, nós temos um laranja, que é uma cor quente. Aqui eu vou mostrar para vocês reverem todas as nossas artes. Então nós temos o poema da identidade, o poema Por Enquanto Sou Pequeno, depois nós trabalhamos Mais Respeito Sou Criança e o de hoje, que é o poema O Nome da Gente, completando 4 postagens inspiradas em poemas do Pedro Bandeira. Espero que vocês tenham entendido tudo, como faz a parte da diagramação. Então, só um leve reforço: diagramação é quando a gente trabalha todos os elementos de texto e elementos visuais, sejam imagens, ícones, elementos, desenhos, ou seja lá o que for. Tudo isso faz parte da diagramação. Conseguir arranjar o melhor espaço e as melhores posições para todos esses elementos dentro de um conteúdo que pode estar numa página, numa embalagem, enfim. Diagramação é sempre você conseguir fazer o ajuste certinho desses espaços, ok? Como o poema fala sobre nome, eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários um pouco da história de vocês. O nosso nome conta muito sobre a nossa identidade, sobre a nossa história, nossa árvore genealógica, de onde a gente veio, quem são os nossos ancestrais, e isso é muito bom pra gente saber qual é a nossa identidade como pessoas. Então eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários a história do nome de vocês. Por exemplo, minha mãe escolheu esse nome por causa disso, meu nome na verdade é o nome do meu tio, ou também é o nome que foi do meu avô, o meu sobrenome tem diversas pessoas que também têm, é um sobrenome popular, não é? Eu quero que vocês contem um pouquinho sobre esse pedacinho de identidade de vocês, que é o mais significante, que é o nosso nome, né? Que a gente carrega para todos os lugares. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês. Terminou sua atividade, é só enviar pra gente sempre via WhatsApp com o seu nome, que eu vou dando feedback por lá, dando pequenos ajustes também, ok? Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo e tchau!